Enfim, um atacante. Após muitas negativas no mercado, o Vasco vive a expectativa de acertar com o atacante uruguaio de 32 anos de idade, Abel Hernández, jogador de seleção uruguaia, jogador de Internacional, jogador de Peñarol, pode sim fechar com o Cruz Maltino. Informações que temos a trazer aqui a vocês logo na introdução deste Boa Noite Gigante. Aqui nessas próximas horas de quarta-feira haverá uma reunião entre os dirigentes do Peñarol para definir o futuro do jogador. O atleta se interessou, se agradou da proposta oferecida e quer vestir a camisa do Cruz Maltino. A gente vai trazer mais informações sobre essa situação envolvendo a possível chegada do Abel Hernández a vocês aqui neste vídeo. Falaremos também, é claro, do desembarque amanhã de manhã do lateral esquerdo Jefferson ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Vasco da Gama. E além dessas, muitas outras novidades, público liberado para a partida contra a equipe do Grêmio. Falaremos também, é claro, sobre a tarde de treinos no CT Moacir Barbosa, as mudanças implementadas pelo técnico argentino Ramon Ángel Dias e muitas outras informações nesse vídeo repleto de novidade a você. Porém, torcedor, rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero, é claro, dar as boas-vindas a todos aí que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, é o seguinte, se você está aqui e ainda não é inscrito, venha aqui embaixo, ó, nessa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar aos 110 mil inscritos. Falta pouco, hein? Então se inscreva. Além disso, é claro, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Ative seu sininho de notificação e deixe nos comentários se Abel Hernández é um nome que te empolga. Coloca aí a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto sobre reforços, contratações, quero começar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre o que aconteceu nesta tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, pois como está aparecendo aí na imagem a vocês, novamente o elenco do Vasco da Gama foi a campo visando a partida deste próximo domingo contra a equipe do Atlético Paranaense em São Januário, no jogo que até o momento não terá presença de público, pela punição dada ao Vasco da Gama pela STJD daquela partida contra a equipe do Goiás, onde houve diversos problemas. Porém, já te adianto, inclusive de antemão, para a partida contra a equipe do Grêmio, o público já estará liberado. Essa é a informação que tivemos nesta tarde de hoje. Punido com a perda de 4 mandos de campo e portões fechados, o Vasco obteve aí um evento suspensivo parcial até o julgamento pleno aí do STJD. Então, com isso, a partida entre Vasco da Gama e Grêmio poderá ser realizada em um estádio sem ser São Januário, com a presença de público, porém apenas mulheres e crianças. Mulheres, inclusive, que não são filiadas a nenhum tipo de torcida organizada. O Vasco fica, claro, sem público. Ficou sem público para a partida contra a equipe do Cruzeiro, ficará sem público para a partida contra a equipe do Atlético Paranaense, que será realizada nesse próximo domingo, e só voltará a ter público contra a equipe do Grêmio no dia 6 de agosto. Informação importante aí para você, torcedora vascaína ou torcedor mirim vascaíno que queira comparecer ao estádio para apoiar o Vasco no dia 8 de agosto, 6 de agosto. E além disso, inclusive, falando ainda sobre treino, sobre o dia a dia do Vasco no CT Moacir Barbosa, informação aqui importante para trazer a vocês sobre o que aconteceu hoje. O volante Cauã Barros já está à disposição do técnico Ramon Ángel Dias. Ele que acabou se lesionando lá no Campeonato Carioca, na partida contra a equipe do Flamengo. Aliás, no Campeonato Brasileiro, naquela goleada pelo placar de 4-1, Barbieri colocou o Barros no segundo tempo. Ele acabou se lesionando, saiu mesmo minutos após de entrar em campo. Passou por um processo cirúrgico, mas uma recuperação muito rápida, já está novamente à disposição da comissão técnica do Ramon Ángel Dias. Inclusive, uma comissão técnica que nesse momento quer mudar, quer causar internamente no Vasco da Gama. Causar de um modo positivo. Informação que tivemos aí nessa parte da tarde de hoje, através do jornalista Joel Silva, é que o técnico argentino tem cobrado melhorias urgentes no centro de treinamento do Vasco da Gama. Esse fato dele querer mudanças, querer melhorias, querer um Vasco mais organizado estruturalmente, faz com que ele nesse momento venha ganhando pontos junto ao elenco Cruz Maltino. Lembrando, o Vasco hoje tem um centro de treinamento muito precário com relação a outros centros que temos no futebol brasileiro.
Havia promessa de que houvesse melhorias para esta temporada e até agora nada. O Vasco espera, junto à prefeitura, resolver algumas burocracias com relação ao contrato do terreno para saber se poderá dar andamento às obras ou não, porque seria muito ruim para o Vasco dar andamento às obras, reformar o CT, reestruturar o CT e de um dia para o outro o Vasco perder o terreno. Então, já que há esse risco de fato, o Vasco tem esse medo e por isso até o momento não investiu mais pesado nas obras do nosso centro de treinamento. Porém, mesmo diante disso, com aquilo que tem em mãos, Ramon Dias quer melhorar o espaço. Nas próximas semanas irão ser iniciadas reformas no vestiário do CT Moacir Barbosa e aos pouquinhos as coisas vão melhorando. Isso, é claro, foi um pedido do Ramon Dias. Isso, é claro, fez com que o técnico argentino ganhasse, como a gente trouxe, esse respaldo, esse pontuação, esses pontos mesmo, né, com relação à moral dentro do elenco. E além disso, outra informação importante sobre o treinador é o respaldo que ele tem por parte da empresa norte-americana. A informação que tivemos é que ele tem um respaldo muito grande com os norte-americanos e isso vem dando mais agilidade nas definições sobre os reforços, porque há confiança no Ramon Dias de que ele realmente vai indicar nomes bons para chegar ao Vasco da Gama, ou seja, nomes que valham o investimento. Isso hoje é uma certeza por parte dos investidores norte-americanos com relação ao técnico, que os nomes que ele indicar valerá a pena investir. Então toda aquela burocracia que antes tinha de um nome surgir no departamento de scout, ir para a mesa do Paulo Brax para a mesa do Barbieri, para a mesa do Barbieri, para a mesa da 777, hoje não é mais o mesmo. Não é mais a mesma forma, né, que vem sendo analisado esses nomes. É Ramon Dias, 777 e dar início às negociações. Um processo completamente diferente daquele que vinha acontecendo e exatamente por esse motivo o Vasco dará mais agilidade nos seus novos negócios. E falando inclusive em Ramon Dias, para prosseguir e finalizar sobre esse assunto, nessa parte da manhã tivemos aí algumas informações sobre dois atletas estrangeiros desse atual elenco do Vasco da Gama. Matias Galarza e Gabriel Carabarral. A informação que tivemos é que esses dois atletas estariam nesse momento no mercado, nomes que não deveriam ser muito utilizados pela diretoria do Vasco da Gama e exatamente por esse motivo o Vasco iria colocá-los no mercado para negociação, até porque o Vasco tem hoje 6 estrangeiros no elenco, contando com esses dois, e a vaga limite é de 7 estrangeiros por partida. Então o Vasco tem essa preocupação, tem o desejo de trazer estrangeiros para ser o camisa 9 ou o camisa 10 e é importante liberar atletas para que possa ter, né, números aí dentro do limite da vaga de jogadores estrangeiros. Então com isso o Vasco vai negociar. Galarza é um nome que está no mercado, mas é um nome que hoje vem sendo utilizado pelo técnico argentino Ramon Ángel Dias. Vem gostando do futebol, inclusive em alguns treinos a gente pode até observar o Galarza dentre os titulares. Porém, diferente do paraguaio, um nome que não vem sendo utilizado é um hermano também, um conterrâneo, se é assim que eu posso falar, um nome, um jogador do mesmo país, da mesma origem de Ramon Ángel Dias. Gabriel Carabarral é o nome. Jogador, segundo informações, não vem sendo utilizado no dia a dia do CT Moacir Barbosa, e o Vasco nesse momento até buscou junto ao Santos a rescisão contratual do empréstimo do atleta argentino. Porém, nesse momento, o Clube Paulista, que é o detentor aí dos direitos econômicos do jogador, não aceitou a quebra do vínculo antes do prazo acordado. Informação aí que a página torcedores.com trouxe nessa parte da tarde de quarta-feira, é que o Clube Paulista sequer cogita a possibilidade de reintegrar o Gabriel Carabarral dentro do seu elenco. Então, exatamente por esse motivo, o Santos não vai aceitar o retorno do jogador argentino antes do vínculo contratual com o Vasco da Gama por empréstimo ser finalizado. Ou seja, caso o Vasco, assim como fez com o Raul Cruz, não ache um outro clube para o Gabriel Carabarral, ele permanecerá no Vasco até o final da temporada. Na avaliação hoje da comissão técnica, o meio-campista está no nível muito abaixo técnico dos demais jogadores desse atual elenco Cruz Maltini. Então, o jogador já foi até avisado que não deve ser utilizado no restante dessa temporada. E mais uma vez, importante trazer essa informação a vocês, porque mais uma vez a gente vê que o planejamento feito, realizado por parte dessa atual diretoria foi completamente equivocado. Uma diretoria que não pensa, uma diretoria que não planeja, uma diretoria que não mira nomes certos. Mira nomes e acontece o que está acontecendo nesse momento. Nomes não estão sendo bem utilizados e acabam tendo que rescindir o seu contrato antes mesmo do vínculo contratual ser encerrado. E só para finalizar aqui o vídeo, torcedor, o vídeo não, parte de Ramon Dias, pela influência que ele vem tendo hoje no dia a dia do CT Moacir Barbosa, Luca Orediano,
Jogador argentino, informação que tivemos também nessa parte da tarde, lá do jornalista Joel Silva, é que o Luca Orediano vai receber uma atenção especial do Ramon Dias e da sua comissão técnica. Algo que a gente já vem falando aqui a vocês, o Boca Juniors se interessou pela contratação do jogador, mas o Ramon bancou a sua permanência e quer contar com o jogador até o final da temporada. Lembrando, Luca Orediano foi a contratação mais cara da história do Vasco da Gama, contratação mais cara desta temporada, expectativa e esperança muito grande depositada em cima desse atleta, que hoje conta com o Ramon Dias sendo esse grande trunfo para a sua adaptação. De argentino para argentino. A gente espera que essa dupla aí, Ramon Dias e Luca Orediano, possa dar muitas alegrias ao seu torcedor. Porém, é confirmado, Luca Orediano vem de fato recebendo aí uma atenção especial do técnico também argentino. Esperar para ver o que irá acontecer. Te anima, torcedor? Deixa clara a sua opinião nos comentários. Uma tarde de Vasco da Gama muito movimentada, principalmente com relação à influência hoje, que o técnico já vem mostrando ter no dia a dia do nosso Cruz Maltini. Gente, falar agora sobre Mercadão, né? Porque a informação que temos é que as coisas vêm andando aí nos bastidores da nossa colina histórica. Jefferson, lateral esquerdo, desembarca amanhã no Rio de Janeiro. O lateral esquerdo de 26 anos de idade, que tem passagem por Atlético Goianiense e Goiás, desembarca amanhã para realizar exames médicos e assinar contrato. Assinará um contrato com o Vasco da Gama até abril de 2024, um empréstimo num tempo inferior a um ano, e o Vasco pagará R$300 mil ao Atlético Goianiense pelo empréstimo do jogador. O empréstimo, inclusive, já foi até mesmo pago. O Vasco pagou assim que negociou. Estranho, né? Mas já vamos falar sobre isso, porque o Vasco hoje está com dinheiro para contratar, está com dinheiro para negociar. Não à toa, o Jefferson, as coisas andaram rápido. A gente soube das negociações na terça e hoje, na quarta-feira, as coisas já andaram a ponto de ele desembarcar na cidade carioca amanhã. Com dinheiro, torcedor, tudo é facilitado. Com dinheiro, tudo pode acontecer. E assim como as coisas andaram com o Jefferson, a expectativa é que as coisas andem também com outro atleta, Abel Matias Hernandes Plateiro. Melhor dizendo, Abel Hernandes. Jogador de 32 anos de idade, atacante, 1,85 m, uruguaio, que nesse momento veste a camisa do Peñarol. Com o clube uruguaio, tem 19 jogos e 9 gols marcados. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre esse atleta? Pela parte da manhã, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o Vasco estaria interessado na contratação do jogador. Teria ido até o empresário do Abel Hernandes e pedido ao seu agente para levar ao Peñarol o interesse das negociações, ou seja, fazer com que o agente do Abel Hernandes viesse a se tornar um intermediário nas tratativas com o clube uruguaio. O agente levou esse interesse do Vasco ao Peñarol, o agente levou esse interesse do Vasco, inclusive, ao próprio jogador. E já te adianto aqui, o jogador gostou da proposta feita pelo Vasco da Gama. O Peñarol, nessa parte da manhã, em contato feito lá da página GE, com o dirigente do clube uruguaio, havia deixado bem claro que não iria liberar o Abel Hernandes. Porém, as coisas foram acontecendo e as informações nesta parte da noite de quarta-feira estão sendo diferentes. Quais são as notícias que temos em mãos para trazer aqui a vocês de última hora? Que essa proposta, além de ter agradado aí, no caso, ao Abel Hernandes, a proposta ainda não foi completamente respondida pelo clube uruguaio ao Vasco da Gama. Expectativa é que nessas próximas horas, a diretoria do Peñarol faça uma reunião para definir o tema sobre a saída do Abel Hernandes. Ele tem contrato com o clube uruguaio até o final desta temporada, porém há no contrato uma cláusula de renovação que, se metas forem batidas. As metas foram batidas e essa cláusula será realizada. Estará engatilhada e esse gatilho estará acontecendo, ou seja, seu contrato no final de 2023 será renovado até o final de 2024. Mas ainda não se sabe se o Peñarol tem esse desejo de negociar ou não. O atleta se interessou pela proposta e pode forçar uma saída. Já jogou no Fluminense, conhece a cidade carioca. Agora, a partir desse momento, não é mais informação, é opinião. Jogador estrangeiro, jogador gringo, uruguaio, argentino gosta do Rio de Janeiro. É uma cidade que encanta. Futebol brasileiro é um futebol que encanta. Um futebol onde todos os atletas do futebol sul-americano hoje querem jogar. É uma liga que está em um nível acima. É um futebol que facilita a ida de jogadores às suas seleções. Isso é um fato, isso é uma realidade. O Gary Medel, como chegou ao Vasco da Gama, deixou bem claro que escolheu o Brasil para se manter em alto nível, para se manter jogando na sua seleção, que é a chilena. Então é um futebol que encanta. É um futebol que traz o desejo de qualquer atleta de jogar. E o Vasco hoje é um clube que está com dinheiro. A gente ainda não tem informações se o Vasco recebeu aqueles 42,5 milhões de reais da assinatura da Liga Forte Futebol.
ou se é um dinheiro oriundo de outras transações, como por exemplo a venda do Pedro Raul, a parcela do Andrei Santos, não sabemos. O fato é, hoje o Vasco está com dinheiro. O Vasco estava devendo, pagou nesses últimos dias pela compra do Léo Jardim ao Lille da França. O Vasco já pagou a dívida referente ao Matheus Carvalho junto ao Náutico. Foi pago esse valor, no caso, né? Ou seja, o Vasco pagou ao Náutico os 300 mil reais. Além disso, também o Vasco pagou já o Atlético Goianiense pelo empréstimo, né, do lateral esquerdo Jefferson. O Vasco vai iniciar reformas no vestiário do CT Moacir Barbosa. Então tudo indica nesse momento que o Vasco está com dinheiro. E o Vasco, nessa janela, como está passando por um momento ruim no Campeonato Brasileiro, é um clube que está numa estabilidade grande dentro da competição, o Vasco aposta em ofertar altos salários. A informação que temos sobre Manuel Lanzini, só abrindo um parênteses, é que o Vasco ofertou uma oferta salarial muito boa, ofertou um salário bom nas mãos do jogador. Mas o grande problema das negociações não avançarem é o momento desportivo do Vasco. Não agradou ao Lanzini vir para o Brasil e disputar uma não queda Série B do Campeonato Brasileiro com chance eminente de um rebaixamento. Isso não agradou o jogador. Fato desportivo, questão salarial, foi algo bastante positivo colocado à mesa pelo Cruz Maltino. Então o Vasco hoje é um clube que está com dinheiro. Ou seja, volto a repetir, tudo isso é um misto de opinião e informação. Agora é opinião. Se o Vasco está com dinheiro, a chance do Vasco ter ofertado um alto salário ao Abel é grande. Não à toa o jogador hoje, nesse momento, se interessou. Então, torcedor, essa é a informação. Nessas próximas horas, terá uma reunião entre dirigentes do Peñarol do Uruguai para resolver, para definir a situação sobre o atacante e atual camisa 9 do Peñarol, Abel Hernández, jogador de seleção, jogador de Peñarol, jogador de Hull City na Inglaterra, jogador de Palermo da Itália, jogador de Internacional, jogador de CSKA Moscou, é jogador grande, o nome que vem aí para ser esse substituto do Pedro Raul. Tudo indica que as coisas andem e é claro, assim que tivermos novidades, traremos a vocês. Porém, deixa aí nos comentários, Abel Hernández é um nome que te empolga, torcedor? Coloca aí a sua opinião, mas tudo indica que nos próximos dias, caso não venha a ser o Abel, o Vasco terá sim um centroavante desembarcando na cidade carioca. Vamos ficar de olho, deixe a sua opinião, é claro, aí embaixo. E assim que tivermos novidades, traremos aqui a vocês. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo aí desta quarta-feira. Amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui com mais novidades, mais informações. E como sempre falamos aqui, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo. E saudações vascaínas.